Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. A pizza é essa. Você não tem muito mais para onde crescer. Vamos imaginar que seja isso, porque agora o único serviço que a operadora pode oferecer é uma conexão melhor, mais rápida e ficar disputando o pedaço da pizza com a outra operadora. E aí, de repente, a gente tem redes neutras, a gente tem operadoras locais oferecendo conexões muito superiores, né? E preços muito competitivos. Então vai ficando mais difícil. E isso, de novo, é maturidade do mercado. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou Josué de Oliveira. E eu sou o Lucas Braga. As operadoras de telecom querem receber não só do cliente final, mas também das grandes empresas de tecnologia. Segundo elas, as Big Techs geram a maior parte do tráfego, mas não estão contribuindo para melhorar a infraestrutura de rede, o que seria uma situação, entre aspas, injusta. No episódio de hoje, a gente conversa sobre essa ideia do fair share, pela qual as plataformas digitais teriam que pagar para usar as redes das operadoras de telecom. Será que faz sentido essa ideia? Então corre lá, dá 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e no Apple Podcasts, segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 13 minutos e 8 segundos. Vamos lá, Josué, qual que é a primeira mensagem de hoje aí? A primeira mensagem é do Thiago Souza, ele mandou pra gente lá no Telegram, Caixa Postal do Tecnocast, no Telegram. E ele disse o seguinte, a respeito do episódio 314, em que nós entrevistamos o Maurício Vilar, que é um dos fundadores da Tembice. Gostei da entrevista. No finalzinho, o Maurício disse que poucas cidades surpreendem negativamente. E esse deve ter sido o caso de Vila Velha, pois aqui a atuação da empresa foi de ruim a desastrosa. As bikes estavam sempre aquém do esperado, muitas estações vazias, de maneira quase que perene. Não houve qualquer expansão. Enfim, deixaram o mercado no início desse ano e foram substituídos por outra empresa com o mesmo modelo. Acredito que as parcerias e os subsídios sejam mais relevantes do que o Maurício deu a entender. Pois é difícil pra gente entender quais são todas as complexidades que envolvem uma operação dessa. Acho que na entrevista, pelo menos, a gente conseguiu entender que é bem complexo, né? O seu produto, o seu estoque está em circulação o tempo todo, você tem que gerenciar oferta e demanda. Então, com certeza, as parcerias têm um peso importante, deve ter um peso importante ali na operação, mas, enfim, acho que vale o espaço, né, pro Thiago Souza contar como é que foi a experiência ali na cidade dele também. Seguindo aqui, a gente tem comentários hoje do TikTok. Olha como esse Tecnocast está jovem, né, Josué? Jovem. E esses comentários são todos sobre o episódio de patinetes também. O primeiro comentário é de um rapaz aqui que é Trintab. Eu medo agora de ler e ser, tipo, como é que chama quando é aqueles nomes que o pessoal manda pra trollar e a hora que você fala tem uma fonética específica? Eu não quero falar um deles como exemplo aqui. Mas esse aqui parece... Acho que não é. Tem o da Paula lá, né, por exemplo, mas enfim. Um Trintab, acho que não tá soando como nada. Enfim, mas ele só falou que ele queria de volta os patinetes, né? E o segundo comentário é o Diz com 3 S's. Ele disse que em 2019 ele trabalhou em Campinas e utilizava patinete para ir e voltar do trabalho todos os dias. E o mais legal era que ele podia largar o patinete em qualquer lugar. E realmente essa parte pro usuário era cômoda. Usou o patinete, cheguei na porta do trampo, deixo aqui. Não tem que parar numa estação e continuar caminhando até chegar, né? Isso me surpreendeu um pouco, esse comentário dizendo que, putz, era legal fazer isso, porque justamente foi o que deixou a imagem ruim para esse tipo de produto lá no passado, foi o que gerou os problemas com prefeituras e poder público de modo geral. Então é interessante perceber essa dinâmica de que, cara, pro usuário, na verdade, podia ser interessante. Mas, realmente, assim, pensando 5 minutos sobre o assunto, em termos de operação, é uma loucura você ter os seus ativos espalhados pela cidade em qualquer lugar, né? Muito mais difícil garantir segurança, muito mais difícil garantir a viabilidade da coisa. Porém, as pessoas curtiam. E esse cenário de você ir pro trabalho todo dia de patinete, eu não conheci ninguém que fazia esse percurso completo, né? Ir pro trabalho só de patinete.
mas eu conheci bastante gente que fazia o percurso ali da última milha, né? Sobretudo trabalhando ali em bairros como a gente falou no episódio, né? Faria Lima, Pinheiros, enfim, bairros aqui de São Paulo, em que fazia sentido, dava para você fazer isso e funcionava para essas pessoas, né? Fazer essa última fatia da viagem em que você não precisa, sei lá, caminhar no sol, você pode ter o percurso um pouco mais rápido, ou então ter que pegar um Uber, sei lá. Então, pra isso eu acho patinete mais legal, entre aspas, que a bicicleta. A bicicleta é maior e tal, enfim, mas patinete você conseguia pegar mais rápido, fazer o percurso mais rápido, bum, deixou e acabou. Você tem que pegar uma bicicleta elétrica, então, pra ver qual que é a diferença. Eu nunca usei bicicleta elétrica, cara. Pode ser que eu fique bastante empolgado também, mas É legal. o patinete deixou uma saudadezinha pra mim também. Sobretudo nesses contextos de entretenimento, de sair pra passear, se divertir. É divertido, isso eu concordo, é divertido. Acho que a bike você tem mais controle e tal, mas questão de performance é a mesma ou até superior, justamente porque você tem mais estabilidade e aí você consegue ter uma velocidade até maior ali na bike elétrica, né? Você consegue, enfim, tá mais seguro. Mas é bem divertido também. E o último comentário no TikTok foi do Taigo_Ogiat. Cara, tá bastante complicado mesmo os nomes. Taigo ao contrário. É É verdade, agora que eu vi, nossa. Ogiat. Bom olho, Mobilão, eu não consegui perceber isso não. Mas enfim, ele falou o seguinte: no final é culpa de pessoas que nunca tinham usado. Junto com rodas pequenas, usar de qualquer jeito, não ter paciência pra entender. Acho que ele tá colocando parte da responsabilidade do fato dos patinetes não terem ido muito pra frente nos usuários. Bom, não sei, né, cara? Realmente, os vídeos de acidentes são realmente... Acho que eles falam por si só, sabe? Ele comentou isso no cut, onde eu falava sobre exatamente isso, né? Muitos vídeos da galera levando capote usando patinete. E não, tudo bem, faz sentido. A gente não cresceu andando de patinete elétrico. E ele até citou a roda pequena, verdade? A roda pequena a gente cita que era um problema. Mas assim, não dá pra... A empresa que tá fazendo a operação, ela tem que olhar o todo. Ela não pode simplesmente falar que a culpa é das pessoas porque elas não sabem usar o produto dela, né? Porque se as pessoas não conseguem usar o produto dela, elas não vão usar, no final das contas. Então, esse é o ponto que a empresa acaba tendo que analisar. Além da parte também da ótica do marketing negativo que fica, ou dos custos, por exemplo, com seguro, saúde, né? O próprio Maurício falou que eles têm uma operação focada nisso, de pessoas que se machucam andando de bike, e eles cobrem esse custo, não sei exatamente como é que funciona, né? Mas isso entra na contabilidade da empresa também. Então, se o patinete tá dando muito errado, as pessoas estão se machucando muito, isso inviabiliza a operação no final das contas. Pois é, e não pega bem pra nenhuma empresa colocar a culpa no usuário, né, cara? Em nenhum momento isso soa bem. Só Steve Jobs conseguiu isso até hoje, né? Exatamente. Vocês não entenderam o conceito. O iPhone 4, né, que deu a antena gate, ele falou, não, vocês estão segurando errado o iPhone. Lembro até hoje. Ele Como é se que foi safou isso? dessa. E o último comentário que a gente tem é do Renan Birk, com CK. Ele deixou um comentário lá no nosso Telegram, Renan Birk Pinheiro, e é sobre propagandas ainda, né? Ele cita que o problema é que o YouTube está cheio de propagandas fraudulentas. Já denunciei várias vezes e até hoje não entendo por que eles não conseguem criar uma IA que detecte propagandas enganosas. Bloquear propaganda se torna legítima defesa, principalmente para quem tem familiares com menos conhecimento. Esse é um ponto importante, né, cara? A gente até mencionou de passagem no episódio, eu mencionei ali propagandas meio bizarras. Tem também as propagandas que são claramente fraudulentas. Uma categoria que o pessoal comenta muito é a de jogos em que a propaganda não tem nada a ver com o jogo. Absolutamente nada. Você vê lá um videozinho, algum desenho, cartoon rolando, e aí quando você vai baixar o jogo, cara, não tem nada a ver com aquilo. São as mesmas propagandas que às vezes, quando você baixa um jogo gratuito, né, no celular, você tá jogando, e aí você, né, tem que ver propaganda também. E várias dessas propagandas que estão nos jogos acabam também sendo colocadas nos vídeos no YouTube. Então, de fato, isso é um problema, fora talvez ali questões de mais sérias, né? Que ele mencionou ali de familiares com pouco conhecimento. Imagino que isso possa ter a ver com, sei lá, lojas meio suspeitas, negócios meio suspeitos. Isso realmente pode levar a situações bem complicadas. Agora, realmente, o YouTube deveria ter uma responsabilidade mais séria aí, devia estar se mexendo para resolver esse problema, porque não pode uma plataforma como o YouTube ter propaganda fraudulenta, ter propaganda com esse tipo de conteúdo, mas
ao mesmo tempo também é bem complicado, né, cara? Não consigo imaginar uma IA que simplesmente consiga detectar o que é enganoso, né, cara? Isso é um problema de qualquer marketplace, na verdade. O YouTube tem isso, o Google tem isso com propagandas. Aliás, o Google tem isso com os resultados de busca. O Mercado Livre, a Amazon tem também anúncios fraudulentos, né? Produtos que você compra vem um tijolo, submarino, enfim. Qualquer marketplace, em definitivo, qualquer marketplace tem esse tipo de problema. Marketplace que eu digo é no sentido da dinâmica, né? De ter um middleman que cuida da tecnologia, ter o consumidor e o vendedor entre aspas, né? Facebook, pra gente falar de uma coisa que não seja comercial, transacional. Como é que você elimina completamente conteúdos que são abusivos? Twitter, enfim, é impossível, cara. 100% é impossível. Acho que vai sempre ter a dinâmica do gato e rato. Você implementa uma novidade no algoritmo e as pessoas mal intencionadas vão continuar tentando burlar, mudando algumas coisas. O que eu vejo no YouTube, por exemplo, para evitar copyright, o pessoal às vezes inverte o vídeo ou coloca um frame em volta do vídeo, corta alguns frames do vídeo, né? Tipo 30 FPS, o pessoal vai lá e corta fora alguns. Dá um zoom também, às vezes, num pedaço da tela, enquanto o áudio tá rolando. Já vi muito isso também. E aí fica imperceptível pro usuário, às vezes, que ele modificou alguma coisa ali do vídeo. Fica imperceptível pro algoritmo do YouTube. Assim que o time de avaliadores lá do YouTube começa a ver, eles vão identificar um padrão e vão notificar os engenheiros e tentar desenvolver uma novidade ali pro algoritmo. Mas daí a hora que você implementa, o pessoal já vai lá e tá fazendo outra coisa, saca? Então, enfim, eu acho que até se fosse humano revisando absolutamente tudo, o humano também seria enganado, seria confundido, saca? Com anúncio, com conteúdo, com qualquer outra coisa. Então eu acho que uma IA extremamente avançada poderia fazer um trabalho melhor, mas acho que não tem como resolver esse problema em definitivo com o volume de coisas que eles gerenciam. Agora, se isso justifica ou não bloquear absolutamente todas as propagandas da plataforma, aí não, né? Como a gente já discutiu no episódio, infelizmente não é um mundo que a gente gosta, mas é um mundo que a gente tenha. É a propaganda que faz com que a plataforma seja gratuita e que, de alguma forma, os criadores possam ser recompensados pelo trabalho que eles têm para fazer o vídeo que você tá vendo. Então, eu não tenho como defender essa ideia, sabe por quê? O Tecnoblog se financia e paga os salários ali de 20 pessoas do time exibindo banners. A maior parte vem disso a receita. Aí se o usuário o leitor entra lá numa matéria e de repente aparece um anúncio que ele não gostou, ele bloqueia em definitivo todos os anúncios e todos os acessos que ele tem no site, não só aquela propaganda ruim, entende? Não é uma troca justa, assim, não é uma... Como é que fala? Fica meio assimétrico, né? É uma reação muito forte para um problema pontual. Isso, que a gente entende que é chato, a gente entende que não é uma parada legal, mas entendam também que a gente depende disso, rapaziada. Então, infelizmente, é o mundo que a gente tem. É o jeito que encontramos para financiar aí produção de conteúdo na internet. Mas enfim, comentários lidos, bora pra pauta? Vamos nessa. Recentemente a gente lançou um Tecnocast falando sobre os limites da banda larga fixa. Lá, a gente terminou o programa sinalizando que tem outro tema que merecia um episódio à parte. Então, pois bem, estamos hoje aqui para falar sobre o Fair Share. Fair Share é um conceito que muitas operadoras de telecom estão defendendo e vem sendo bastante debatido no Brasil, também no exterior. A ideia básica é que as plataformas digitais têm que contribuir com os gastos de infraestrutura das redes de internet. Hoje, esses gastos ficam nas mãos das operadoras de telecom e o argumento delas é que essas plataformas só conseguem operar graças aos investimentos que as teles estão fazendo na infra. Afinal, são elas que estão mantendo a rede funcionando, que está transmitindo os sinais dos vídeos de streaming, as suas buscas no Google e tudo mais. Então, né, Josué, as operadoras querem que as empresas de tecnologia, aquelas que a gente utiliza todos os dias, que a gente navega nos sites, baixa aplicativos, que elas paguem pelo tráfego desses dados também? Essa é uma das maneiras de fazer esse fair share acontecer. E aí, quando a gente fala de empresas de tecnologia, são as empresas de sempre, não tem atores muito novos aqui, a gente está falando das Big Techs, que a gente está sempre noticiando a respeito. Então,
Por exemplo, o presidente da Claro, o José Félix, ele vai apontar ali que só a Meta, só os serviços ali da Meta, WhatsApp, Instagram, Facebook, correspondem a 20,1% do tráfego de dados dos clientes da operadora. Então, uma empresa só com 1/5 do tráfego. Então, realmente um número pequeno. Aí, se a gente olha para streaming, vídeo em geral, aí a fatia realmente é muito ampla que esses serviços ocupam. E aí vai entrar, por exemplo, YouTube, Netflix, Amazon Prime, enfim. E esse cenário, né, de concentração ali do tráfego nas mãos de um pequeno grupo de empresas, dos serviços dessas empresas, é mais ou menos igual no restante do mundo. Tem um relatório da Sandvian, que é uma empresa de inteligência e redes, e eles dizem nesse relatório que o grupo Netflix mais Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon e Apple é responsável por 48% do tráfego global, ou seja, quase metade do tráfego global nas mãos de 6 empresas. É bastante coisa realmente. E as tellers, elas vão se apoiar nesses dados para indicar que, olha, essas grandes empresas de tecnologia, essas big techs, elas deveriam de alguma forma contribuir para a constante melhora na infraestrutura de rede, que nesse momento, elas vão dizer, fica nas mãos das próprias operadoras. Então, como essas empresas dependem da infraestrutura para ter seus serviços acessados, elas deveriam contribuir de alguma forma. E, naturalmente, né, Lucas, essa é uma proposta super tranquila, todo mundo concorda a respeito, não é nem um pouco polêmico, não é isso? Nossa, imagina, tudo certo, né? Nem sei por que a gente tá gravando isso aqui, discutindo isso aqui. Tô sentindo uma ironia, não sei se tá funcionando meu sensor hoje, mas parece que tem uma ironia aí. E assim, de um lado a gente tem as operadoras que querem ser remuneradas. E do outro lado a gente tem as big techs que não querem remunerar ainda mais as operadoras sobre isso, né? A gente teve uma discussão de fair share muito grande aqui na União Europeia e por lá houve uma consulta pública sobre esse assunto. A expectativa era que a resposta fosse bem recebida, porque a União Europeia ela tem legislações bem rígidas com as big techs, né? A gente já viu aí, por exemplo, a exigência de padronização de carregadores que aconteceu agora com o iPhone, que adotou o USB-C só por causa da União Europeia, né? Então, como é um bloco econômico que já tem ali uma experiência em cobrar de big techs, as operadoras imaginavam que seria mais fácil para elas, mas não foi isso que aconteceu. A consulta pública revelou que todo mundo, com exceção das operadoras, é contra esse fair share. Esse assunto aí vai ficar aí perambulando de molho até 2025. Curioso, né? Que todo mundo seja contra, menos as operadoras, que assim, nem um pouco estranho isso, eu diria. Cara, é muito bizarro porque se a gente analisar um pouco do histórico das operadoras, elas sempre precisam conquistar novas formas de receita, né? Então, vamos lá, vamos voltar aí para os anos 90 e início dos anos 2000. A principal receita das operadoras era com serviço de voz. Só que o mundo evoluiu e o serviço de voz, hoje em dia, está em completo desuso. E aí as operadoras passaram a oferecer serviço de dados, né? E aí agora eles perderam essa receita de voz, agora tem a receita de dados, mas eles querem um pouco mais, né? É sempre assim que funciona. Aqui no Brasil, esse assunto de fair share já está começando a dar uma pipocada por aí, né? Os representantes das operadoras já estão bem alinhados no que eles querem, a favor do fair share, obviamente, né? Parte dessa discussão passa pela proibição de franquias. Já que não dá para aplicar esse modelo aqui, né, na banda larga fixa, por exemplo, é proibido, seria justo, de acordo com as operadoras, que as big techs dividissem aí a conta da conexão com as operadoras. Por enquanto, a Anatel não tem nenhuma posição fechada, mas o Carlos Baigorre, que é o presidente da Anatel, já falou que esse seria um assunto para ser discutido nesse ano. Agora a gente já está no final do ano, então não tivemos nenhum posicionamento oficial da agência, mas temos aí uma possibilidade de abertura de debate sobre isso. As operadoras precisariam apresentar uma proposta mais sólida, que não foi feita até agora, mas assim, a Anatel, como agência reguladora, na minha opinião, deveria ter um viés um pouco mais consumerista, não deveria nem dar abertura para esse tipo de discussão, igual a União Europeia fez ali a consulta pública, que todo mundo se posicionou contra, né? Tá mexendo num vespeiro ali que não faz sentido. Bom, deixa eu pegar esse gancho então, pra gente começar a discutir um pouco mais em detalhe os argumentos das operadoras, mas quero trazer pra conversa também o Thiago Ayub, diretor de tecnologia da Sage Networks. O Ayub estava com a gente no episódio onde a gente estava falando sobre limite de banda larga fixa, né, Ayub? E surgiram ali algumas opiniões também sobre essa questão do fair share, então bem-vindo ao Tecnocast de novo pra gente falar sobre isso. Poxa, um prazer estar de volta, é sempre bom pra mim falar da nossa querida internet. Bom, vamos começar aqui com um argumento que eu li
até num site gringo, que é sobre a questão da neutralidade da rede. Então, eles falam ali que a neutralidade foi pensada em outra época e ela não faria mais tanto sentido hoje. Ela é importante, mas ela não conseguiu prever a evolução da rede para esse ponto que a gente está hoje, onde tem tráfegos exorbitantes de poucas big techs e esses tráfegos específicos, né, de voz, vídeo, que consomem muita infraestrutura. Enfim, queria começar do mais básico, assim, para ver o que vocês têm para comentar. O que vocês acham desse argumento das operadoras? A favor, né, do fair share, no caso. Eu acho fascinante. Eu sempre leio esses argumentos ou ouço nos eventos que eu participo e fico imaginando ao fundo sons de violino, pessoas chorando. É uma história triste que eles contam. Meu Deus, como é difícil entregar telecomunicações no mundo. As big techs são malvadas. Então eu percebo com um chororô enorme. Porque uma coisa que eu fico pensando é que o custo não tem para onde correr, o custo da infra, né? Se você vai passar esse custo para as empresas que estão operando dentro da rede, o que vai acontecer com os serviços dessas empresas? Ou a qualidade piora, ou as empresas cobram a mais para compensar a diferença. Então, o preço chega no final para o usuário do mesmo jeito. E a operadora também tem esse caminho, simplesmente aumenta a cobrança e o preço vai chegar para o usuário do mesmo jeito, né? Mas me parece que fica essa briga de, para quem que a gente joga a responsabilidade? Porque eu não acredito que os presidentes de grandes empresas operadoras de telefonia acreditem que é só uma questão de dividir a pizza. Saca? O custo vai ser repassado de qualquer forma para o usuário final. Sim, ao final da conta, sempre quem paga é o usuário, seja sendo forçado a assistir publicidade ou seja pagando uma mensalidade. Mas tem algo que todos são silenciosos assim nesse debate, que é, de fato, o outro lado ele paga uma conta, assim. As big techs pagam para estar na internet. Se a gente fizer o caminho contrário que a gente conhece nas nossas casas, né? Então, todo mundo aqui paga um provedor de internet para ter banda larga fixa em casa. Então, ele coloca um cabo na nossa casa, coloca um modem e os dados chegam da nossa casa até o provedor. Do provedor, ele não está na internet. Você só consegue se comunicar, trocar dados com quem também é assinante do mesmo provedor. O provedor tem um outro fornecedor. Ele tem um provedor de provedores, que a gente chama de IP Transit Provider. Então, existe uma outra empresa também do ramo de telecomunicações que essa se interliga aos provedores. Então, todo mundo que acessa a internet tem dois caminhos. No varejo, é o provedor de internet, ou operadora, como a gente costuma chamar, mas no ramo atacadista existe essa outra camada que a gente não conhece, que faz parte da cadeia produtiva. As Big Techs também são clientes dessas empresas. Elas também compram acesso na internet no atacado desde sempre. Então, elas pagam uma fatura. Da mesma forma como tem o modem na nossa casa, do lado dela tem roteadores, vários, milhares até, mas a dinâmica é a mesma. Ela está pagando para alguém para completar esse caminho, ligá-los à rede mundial de computadores. Acho pomposo esse nome, né? A gente chama aqui no nosso ramo de DFZ, Default Free Zone, onde todas as rotas são encontradas. Então, a gente tem cerca de 900 mil rotas, caminhos diferentes por onde esse tráfego pode escoar. Então, esse cara paga uma conta sim, mas aconteceu ao longo do tempo alguns vícios, parecido com o que na ponta do usuário é o zero rating, de ter um benefício de não pagar para trafegar dados com certas aplicações. As grandes empresas de conteúdo e até as operadoras entre si fazem um tipo de negócio. Fala o seguinte, olha, eu tenho tanto tráfego, em vez de eu pagar um fornecedor A e você, provedor, operadora, pagar para o fornecedor B e eles se trocarem tráfego entre si, por que não, já que eu estou no mesmo data center que você, eu não puxo o cabinho do meu servidor para o seu e a gente começa a trocar tráfego localmente? Isso tem um nome chamado de peering. Então, essas grandes big techs, todas as empresas que ficam muito populares em termos de tráfego, é extremamente normal os provedores e operadoras começarem a trocar tráfegos diretamente. Em vez de pagar para alguém, uma outra empresa, de começar diretamente o provedor de internet que você tem na sua casa, por exemplo, certamente troca tráfego diretamente com o Google. Ou seja, houve uma economia dessa despesa. Houve uma economia que as operadoras deixaram de pagar porque as Big Techs entregam tráfego diretamente. Então, eles não contam esse lado por detrás das cortinas de como a cadeia produtiva funciona. Eles dão a entender para os legisladores, para os usuários, que somente é você que paga pela conta de acessar a internet e as Big Techs pagam nada. Elas pagam sim, fazem muito investimento nessa área. Mas só para eu entender, essa parte que as Big Techs pagam, elas estão pagando localmente onde o servidor está posicionado, certo? Tipo, se o Google tem um servidor lá na Califórnia e esse servidor é acessado do mundo todo,
ele está pagando para uma operadora americana que está conectando aquele servidor e fornecendo uma banda ultra larga para que o mundo todo consiga acessar aqueles computadores. Mas, no mundo todo, as operadoras que estão fazendo a conexão dos usuários para o Google, elas estão recebendo dos usuários que estão se conectando para acessar o Google e não do Google. Inicialmente, sim. Então, quando o Google era ainda aquele servidor feito de Lego, vocês lembram dessa foto, né? Os primeiros servidores do Google. Quando ele era pequenininho, sim. A mecânica era essa. Da mesma forma como eu e você estamos conversando em locais diferentes, né? Eu paguei minha conexão banda larga, você pagou a sua, e tem uma cadeia produtiva que uma paga a outra que completou esse caminho. Mas como o Google e as outras empresas ficaram muito grandes e tornaram um volume de tráfego gigantesco, para poder facilitar esse processo, em vez de ser apenas um servidor feito de Lego na Califórnia, eles espalharam servidores do mundo inteiro. Inclusive, a gente pode até colocar no link aqui do podcast um mapa do Google, que você vai ver que o Brasil é cheio de bolinhas amarelas. Cada bolinha amarela representa uma cidade onde tem um servidor. Não é que cada bolinha é um servidor, é uma cidade com um servidor. Muitas têm dezenas ou centenas de servidores. Então, o Google fez esse trabalho de logística digital, de distribuir pelo mapa mundi servidores do mundo inteiro, para em vez de ter essa má performance de buscar tudo na Califórnia, sim, cada cidade, basicamente, no mundo tem uma cópia do conteúdo do Google localmente. Não, sim, eu tô perguntando porque me lembra um pouco aquela discussão de reforma tributária. Eu fiz uma conexão na minha mente aqui, não sei se todo mundo vai assimilar da mesma forma, mas porque hoje você tem disputa entre estados sobre onde que você paga o imposto, se é na origem ou no destino. Antigamente, você pagava apenas na origem. Aí, quando o Tecnoblog teve a maravilhosa ideia de abrir uma loja de camisetas, um tempinho antes, um ano antes, não sei, a Dilma aprovou uma nova lei que aí você passava a pagar uma parte na origem e uma parte no destino. E aí, o coitado do lojista tinha que ficar com uma tabela calculando na mão quanto que ele tem que pagar para cada venda que ele fazia, porque nem os sistemas estavam preparados ainda para lidar com essa mudança. E agora, com reforma tributária, se eu não me engano, vai ficar o pagamento no destino apenas. Então, o estado que mais consome é o que vai estar arrecadando mais e não o estado que mais produz, porque isso elimina distorções no sistema econômico, né? As empresas vão se posicionar onde faz mais sentido para elas, logisticamente, por exemplo, ou para ficar mais próxima, logisticamente também, né? Ficar mais próxima dos consumidores, em vez de se posicionarem onde o Estado dá um benefício tributário. Que essa é a fonte da guerra fiscal, né? Hoje você tem empresa produzindo em Manaus, porque lá é mais barato, mas os clientes estão todos no sul, por exemplo. E aí tem um investimento bizarro de infraestrutura que o governo precisa ficar fazendo em estrada para transportar os equipamentos por caminhão, ou os produtos, né, por caminhão, em estradas, etc. Enfim, mas a lógica é parecida, né? Você tem o servidor na Califórnia, você atende clientes do mundo todo, então inventa-se aí o advento das CDNs, por exemplo, para você espalhar conteúdos estáticos, no caso de Netflix com vídeo, Tecnoblog mesmo com as imagens, fonte, CSS e enfim. E aí, no caso do Google também, tendo servidores para processar localmente. Em São Paulo, Rio de Janeiro, você consegue acessar o Google direto do Brasil para carregar mais rápido a página deles. Enfim, mas ele paga onde ele está posicionado nesse caso, né? Eu perguntei mais para saber mesmo se eu entendi a lógica do que você tinha citado na abertura, para tentar entender a cabeça das operadoras, o que elas podem estar achando de errado nesse modelo. Eu te digo o que elas estão achando de errado. Ao som de violinos e choros, eu tenho uma fala que eu registrei aqui do presidente da Conexis, que é uma das organizações que representa em políticas públicas operadoras, e dou aspas para ele. O mercado de telecom tem retorno médio de 7% de investimento, enquanto as Big Techs têm 30%. Ele tá salivando em cima do 30%, né? Ele tá querendo a fatia dele do bolo. É como se o motorista do carro forte olhasse pelo retrovisor e falasse, poxa, tem tanto dinheiro aqui que eu tô transportando, eu quero um pedacinho disso. Mas em termos de financiamento da infraestrutura, ninguém está na internet de graça. Sempre alguém paga a conta. As Big Techs pagam sim pelo acesso à internet no atacado, chamado trânsito IP, e elas foram muito além. Uma palavra-chave que você usou aí, que é CDN, que é muito importante, que seria o tipo de empresa que faz a logística de internet, de entregar o conteúdo mais próximo aos usuários. Elas também, todas as Big Techs têm as suas próprias CDNs. Então, elas fazem sim, pagam a conta sem pagar originalmente, e fizeram sim investimento bilionário de espalhar servidores no mundo inteiro. Então, o conteúdo do Google chega até as nossas casas, da Netflix, da Meta, não é de graça não. Eles fizeram investimento e pagam a conta assim de internet, então quanto a gente paga. Eu acho que grande parte dessa conversa
pelo menos das declarações que eu vi de representantes das empresas de telecomunicações, parece realmente estar nessa coisa dos 30%, né? De crescer um pouco o olho em cima dos retornos que as plataformas têm, e quando eles olham para os retornos que eles têm, são muito diferentes, são menores. E aí eu acho que o que vale a pena pensar é que, tipo assim, o que as empresas parecem estar sinalizando é que elas não conseguem escalar a sua operação, não conseguem escalar o seu negócio de modo que elas considerem razoável, correto, ou pelo menos justo quando comparado com Big Techs, né, que são empresas globais, enfim, empresas muito maiores. A impressão que me dá, lendo o que eles falam, é que eles bateram num muro que eles não conseguem transpor, do tipo, a gente não consegue faturar mais, a gente não consegue ter mais lucro de maneira nenhuma, a gente precisa tirar isso de algum lugar. O que não é bem verdade, tá? Só para fazer um adendo, assim. Ó, só para dar um exemplo aqui, ó, a Vivo, vamos falar da maior aqui no Brasil, ela lucrou 4,06 bilhões em 2022. Em 2021, 6,230, né? 6 bilhões 230 milhões em 2021. Teve uma queda, né? Mas é normal ter variação. Logo, tanto que em 2023 o ano não terminou ainda, mas os dados dos últimos 12 meses está dando 4,56. 4 bilhões 560 milhões de lucro. Então, assim, eles estão lucrando. O que me parece é que eles estão amargurados porque eles não conseguem ter o mesmo crescimento de resultados que uma empresa de tecnologia. Mas aí, cara, é simplesmente uma questão de... Então você está no setor errado. Sabe, vende as suas ações e vai abrir uma empresa de tecnologia. Não faz sentido você querer cobrar a empresa de tecnologia para equalizar os ganhos só porque passam pela sua rede. É que nem, sei lá, a CCR, que é uma operadora aí de pedágio, né? De pedágio de aeroporto. Isso, empresa de infra que faz estrada, enfim, essas coisas. É que nem ela querer cobrar, nas minhas estradas passam 5 bilhões por dia aqui de mercadorias, então eu quero um pedaço disso pra mim porque eu tô mantendo o asfalto funcionando, sabe? Não faz sentido. Essa foi a melhor analogia até agora que eu já ouvi sobre esse assunto. E isso que você falou sobre as operadoras quererem um pedaço do bolo faz todo sentido, porque cada dia que passa... Essas operadoras estão trabalhando, criando produtos de TI para atender empresas com data center, não somente na parte de infraestrutura, mas na prestação de serviço também. Então, elas querem uma porcentagem realmente do que as empresas de tecnologia recebem, né? Eu acho muito curioso esse assunto surgir, principalmente quando a gente percebe que surgiu junto com a chegada do 5G também. Porque as operadoras ainda não conseguiram encontrar justificativa para investimento do 5G. Os usuários não perceberam melhoria suficiente nessa tecnologia. Tudo que prometeram de cirurgia remota e de campo conectado ainda não é real, ainda não foi para frente. E elas estão assim, cadê o meu pedaço de dinheiro que me prometeram? Né? Assim, eu fico um pouco com essa impressão. E o engraçado é que nessa analogia, o Google, a Apple, o Facebook, eles estão ajudando a construir asfalto, né? Que eles estão fazendo cabo submarino, estão fazendo servidores locais, estão investindo em projetos para ajudar a desenvolver mais tecnologias de conexão, de rede. Acho que o Facebook tinha os balões, o Google tinha o Fiber. Então, assim, eles fazem investimentos para ajudar a desenvolver a parte de infra também. Então, enfim, eles já estão colaborando com a infra. Até porque se eles não colaborarem com a infra, eles vão pagar mais pela infra. Eles precisam construir infraestrutura, seja construindo o próprio provedor de internet, que é o caso do Google ali em algumas cidades dos Estados Unidos, ou mesmo criando CDNs, fazendo acordos de peering, para ele conseguir reduzir o custo dele, porque o custo de trânsito IP é caríssimo. Para o provedor é interessante ter esse tipo de acordo, porque ele economiza ali nos links dedicados, no trânsito IP que ele contrata, né, nos pontos de troca de tráfego. A partir do momento que ele tem esses acordos, é como se fosse uma rede local ali, né? Ele não precisa gastar ali os seus megabits por segundo, seus gigabits por segundo contratados para Google, para Netflix, porque todas elas já estão aí atendendo esses provedores. Pelos números que o Mobilon trouxe, então quer dizer que o violino que faz o som de fundo do choro das operadoras nos traz de vários, né? Com esse lucro aí, dizer que tá faltando... É um violino caro. Receita, é um violino bastante caro. A gente tem que ter um pouco de percepção de que as operadoras brasileiras, aí, claro, TIM Vivo dá um lucro, mas muitas operadoras na Europa, por exemplo...
dão prejuízo ou não dão o mesmo lucro que dão no Brasil, né? O dividend yield aqui é muito maior do que lá fora. A gente tem aqui grandes operações que deram certo, mas ao mesmo tempo em outros países nem tanto. Tanto é que a Telefônica vendeu subsidiárias de vários países aqui da América Latina, vários da Europa também, para concentrar apenas nos negócios que davam mais retorno financeiro. E eu acho que parte dessa fome do fair share também vem disso, né? Dessas operadoras que não conseguem ter bons resultados em outros países, mas que isso também não tem culpa das Big Techs. E é até difícil de querer defender Big Tech nesse sentido, mas é verdade, né? Se a gente fizer uma linha do tempo, então, dessas táticas de pular o muro, como o Josué falou, eu percebi uma linha do tempo assim de 2016 para cá, parece que todo ano alguém quer acabar com a internet. Puxando pela memória, 2016 começou, pelo menos no Brasil, aquele papo do limite de franquia, né? A internet ilimitada está com os dias contados, foi uma frase de um dos conselheiros da Anatel, e aí vem aquela mudança do contrato das grandes operadoras, grandes provedores, para ter um limite de franquia e você só pode continuar navegando no mês, se estourado, se você pagar uma taxa a mais. E aí isso não colou, felizmente a gente conseguiu nos proteger disso. Uma pausa aqui só para falar que esse conselheiro é o atual presidente da Anatel, tá? Que é o Carlos Baigorra. E esse mesmo cara tá agora discutindo o fair share, pautando isso como não deveria, como você muito bem falou, né? A Anatel deveria ser muito mais consumerista. E depois do limite de franquia, o outro debate foi a não obrigatoriedade da neutralidade da rede, que felizmente o nosso marco civil nos protegeu disso. Outros países como Portugal e Estados Unidos não tiveram essa felicidade, mas e esse momento eu achei muito interessante que quando a neutralidade da rede era debatida, discutida com esse mesmo papo que recendeu, de que não é necessário, isso é uma ideia antiga, eu vi naquela época lá de meados de 2017 algumas operadoras de telecomunicações comprando empresas de conteúdo. A Time Warner foi comprada, a HBO foi comprada também por um grupo de telecomunicações. Eu comecei a sentir que a movimentação do mercado, assim, pera lá, se o cara está querendo tirar a neutralidade da rede, está comprando empresas de conteúdo, ele quer fazer o que eu chamei da claquete ao modem, né, da cadeia produtiva da nossa vida digital, desde a geração do conteúdo nos estúdios até a entrega no modem, um cara quer dominar a cadeia produtiva inteira, colocar a internet, que é uma grande rede irrestrita e mundial, pequenos cercadinhos que você, se não é assinante desse grupo, você não se comunica com aquele outro, né? Reacender como era BBS antigamente. Pelo menos no Brasil a gente se livrou dessa. E agora, em 2023, pelo menos nesses últimos 2 meses, tem reacendido esse debate do fair share e a gente tem que olhar muito para as experiências no exterior para não cair na mesma cilada e nos proteger disso que eu não acho tão fair, tão justo assim. Essa coisa a internet vai acabar, essa ameaça, enfim, esse discurso também está presente nas falas dos executivos que têm argumentado pelo fair share ultimamente, ao longo desse ano, né, em eventos para esse tipo de debate e tal. Então, por exemplo, a Camila Taipas, que é vice-presidente da Telefônica Viva, ela fala ali que a qualidade do ecossistema está sob risco. E dá para puxar outras afirmações semelhantes de outros representantes de empresas de telecomunicações indo nessa mesma direção, de que tipo, olha, se a gente não fizer alguma coisa para equilibrar esse ecossistema ou para torná-lo mais justo na avaliação deles, a internet estará sob risco. E só para deixar claro aqui, isso é um exagero, certo? Tipo, a internet não está sob risco por causa disso, certo? Longe disso, longe disso. Não tem, como operador de rede no Brasil, nenhum indício de que isso esteja para acontecer e a gente tem alguns dados abertos que a gente pode consultar. O Brasil abriga um dos maiores pontos de troca de tráfego do mundo, é o ix.br, é um site aberto. Lá você pode clicar em localidades em São Paulo e você pode observar o gráfico dos últimos anos. Então a gente pode... Ele não é um gráfico da internet brasileira como um todo, ele é de uma fatia da internet, mas ele naturalmente cresce proporcionalmente à internet como um todo. E você pode observar, 12 meses atrás, por exemplo, a gente estava nesse ponto de troca de tráfego em São Paulo com 10 terabits por segundo, enquanto conversamos aqui hoje a gente está com 11 terabits, ou seja, a gente cresceu 10% em 12 meses. Então não é um crescimento explosivo e ele mesmo, você consegue ver a capacidade instalada dele, tem bastante capacidade ociosa, ou seja, poderíamos dobrar o consumo da internet brasileira com essa infraestrutura básica, daria conta normalmente. E mais, a gente tem como o consumidor, né, em casa, o consumidor varejista, o B2C, a gente pensa que o custo é por banda, né? Mas aumentar a banda não é um custo significativo para as operadoras. Quando você aumenta a capacidade entre o ponto A e um ponto B qualquer no Brasil, na mesma cidade, quero ampliar a capacidade então da minha conexão com Netflix. Eu, como operador de rede, eu vou comprar um switch, eu vou comprar um transceiver, que é a peça que ilumina a fibra, vou ligar no rack que eu já tenho, com servidores que eu já tenho, e quando eu fizer esse investimento de, por exemplo, R$150 mil, eu consigo ampliar em 100 gigas a minha comunicação com Netflix. Eu fiz esse investimento uma única vez. Então não é
por OPEX, não é por custo recorrente. Então, se eu tiver algum gargalo com alguma Big Tech, eu compro os equipamentos, vou no meu setor de compras, compro os equipamentos, recebo, configuro, ligo na tomada e pronto. Esse patrimônio, esses 100 gigabits a mais, está sempre à disposição com Netflix, por exemplo. Tô olhando uns números aqui só por curiosidade, que acho que pode ajudar a gente também a contar essa história do lado das operadoras. Então, o principal ponto que eu entendi dessa conversa até aqui é que a forma como a gente consome os serviços das operadoras mudou bastante nos últimos 20 e poucos anos, porque a gente... Em 2000, 99, era o surgimento dos celulares. Então a gente tinha telefone fixo e celular. Você pagava por ligação, você pagava por pulso, você se comunicava mandando torpedo SMS. A infra era diferente, ainda tinha um custo alto, mas a operadora tinha a possibilidade de fornecer esses serviços. Os serviços eram pagos para a operadora, as comunicações, né? A operadora cobrava pelos serviços de comunicação específicos e ela conseguia precificar isso muito bem precificado. Então, por essa ótica, a operadora é só a nova locadora aqui, porque em vez de você alugar DVD, você paga uma assinatura de streaming mensal. Da mesma forma, a operadora agora só fornece o canal de transmissão de dados, mas você faz tudo isso de graça pela internet. Mas enfim, então, tendo menos coisas para oferecer, teoricamente, apertaria a margem de lucro da operadora, porque ela não consegue ter um valor agregado tão alto no que ela oferece. Enfim, um número aleatório que só para a gente dar uma pensada, né? Em 2000, a margem de lucro líquida da Vivo, que na época era Telefônica, estava em 20,1%, para ser específico. Não era um número fixo, né? Em 2021, por exemplo, foi 17%, 2002 foi 10%, depois 13%, 16%, 17%, 19%. Então, tem uma certa variação. Mas o que eu vejo aqui nos últimos anos, de 2016 para cá, mais ou menos, ela não conseguiu subir muito a margem líquida dela. Em 15, por exemplo, foi 8,5%. Ela conseguiu chegar a 14,3% em 2018 e agora em 2022, 8,4%, 8,9%. Isso acontece, isso é normal, esse achatamento da margem de lucro é normal em mercados conforme eles vão ficando mais maduros, porque você tem mais concorrência. Vejo o que aconteceu com as maquininhas, por exemplo, o Cielo estava nadando de braçada, de repente surgiram as maquininhas aí com mensalidade grátis, né, oferecendo vários benefícios. E me parece que está acontecendo também com as operadoras com essa questão de você não ter mais esses servicinhos que elas cobravam à parte, porque você faz tudo pela internet, nem usa mais o telefone, né? No dia a dia você não usa nada de SMS, telefone, nada. Outra coisa que a gente pode olhar, então a margem para a gente olhar é a eficiência da empresa para gerar lucro para os acionistas, né? Vamos colocar assim. Depois de tudo que ela recebeu e tudo que ela gastou, ela consegue ter mais ou menos essa margem aí. E isso é bom para a gente avaliar também o risco. A empresa às vezes tem a margem muito baixa, ela está mais suscetível a risco. Mas outro indicador que a gente pode olhar, e aqui meio que para tentar entender custos operacionais que ela tem por questão de investimento em infra, ela tem uma dívida muito grande, 16 bi, 19 bi em 2022, 17 esse ano. Isso é a dívida bruta, né? Mas quando a gente olha a dívida líquida, descontando o que tem em caixa, o número já cai um pouco. Enfim, o número que a gente olha, o índice que a gente usa para analisar, é dívida bruta dividido pelo patrimônio, ou dívida líquida dividida pelo EBITDA, né? Que seria o quanto ela tem de dívida de fato, excluindo os ativos, dividido pelo quanto ela gerou ali de receita, excluindo juros e amortizações, impostos e tudo mais. E esse número está mais ou menos estável. Se a gente pega desde 2020, 0,65 o índice, 2023, 0,64. O que indica que, por mais que a dívida dela esteja crescendo, a receita também está crescendo na mesma proporção. Entende? Então, não dá um sinal de que, tipo assim, tá sendo espremido porque o que a gente tá gastando, a não ser que eles estejam, de fato, não investindo o tanto que tem que investir, né? E estejam falando, não estamos conseguindo investir em infra e estamos deixando deteriorar. Aí faria sentido. Mas, olhando só o papel, o que já está acontecendo, parece que tá dentro do mesmo ritmo histórico. Teve épocas que esteve bem melhor, né? Esse índice estava bem mais baixo.
Então talvez seja uma questão também de queremos voltar para os bons dias aí de margens mais gordas. E tá um pouco difícil conseguir fazer isso com o cenário atual. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Somando esses números da saúde na análise que o Mobilon fez sobre o fluxo de caixa de uma operadora, por exemplo, vamos olhar para a parte do consumidor. Ano a ano, a gente percebe que os planos aumentam a velocidade e os preços se mantêm. Se a gente for dividir um pelo outro, a gente descobre que o custo pela megabit por segundo, ano a ano, no Brasil está caindo. O mesmo também a gente encontra na telefonia móvel, na internet móvel mais especificamente. Né? A gente consegue comprar mais gigabytes por mês de franquia, pagando menos reais. Então, se a gente está se aproximando de um estrangulamento, como é que eles estão reduzindo o custo da tarifa unitária, o custo do gigabyte trafegado na móvel, o custo do megabit por segundo na banda larga residencial? Mais algo que mostra para mim que a figura por detrás da cortina é diferente, que a conta não fecha. A Meta, por exemplo, foi um dos números que a gente citou aqui, que sozinha pode representar 20% do tráfego de uma operadora. Mas encontrei tanto no site da TIM como da Claro hoje que há zero rating, né? Nos planos de controle de ambas operadoras não se cobra o tráfego dela. Pô, pera lá. E na Vivo também. Na Vivo também? Sim. Então, pera lá, tenho a chance de cobrar do meu cliente por o tráfego das Big Techs. Ele tá dando de graça? Então, não é por isso, não é à toa que a gente vê no noticiário falas operadoras. Precisamos rever o zero rating, foi um movimento errado, elas estão já fazendo meia culpa, né? Não, o WhatsApp ilimitado já é uma commodity, praticamente, porque todos os planos, até de operadoras virtuais, têm o WhatsApp ilimitado. E era exatamente nesse ponto que eu queria entrar agora. Elas reclamam tanto, reduzem o preço, na verdade, não a mensalidade do cliente, mas dão mais gigas ou mais megabits por segundo sem aumentar o preço de forma voluntária, ninguém pediu para isso, e aí fica nessa choramingada. Mas eu queria trazer um pensamento que eu tenho às vezes, de que o WhatsApp ele só existe porque as operadoras foram ineficientes em oferecer bons pacotes de SMS. Porque se a gente pega, por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo usa SMS. No caso, agora usa iMessage, porque boa parte das pessoas lá usa iPhone. No iPhone automático, dentro do aplicativo de mensagens, ele reconhece e vai pela internet. Mas o fluxo das pessoas se comunicarem é muito diferente do nosso. A maioria dos americanos nem tem WhatsApp instalado. Às vezes sequer sabe o que se trata esse aplicativo. Então, se as operadoras tivessem sido um pouco mais espertas no passado, e elas podiam vender pacotes ilimitados, né? Elas teriam uma receita de SMS que elas não têm hoje. Na verdade, elas até têm, porque é ilimitado, mas eu também me pergunto se o custo para manter o serviço de SMS funcionando bem em grande escala, como seria no WhatsApp, se não seria um custo maior para a operadora do que ela tem simplesmente entregando ali o tráfego para a Meta. O que vocês pensam disso, Ayub? Eu realmente... Isso é uma coisa que fica um triplex alugado na minha cabeça por muito tempo, porque eu sempre acho que se os operadores tivessem que manter grandes plataformas de SMS, o custo que ela teria seria maior do que dar o zero rating para WhatsApp. É uma ótima conta e te dou uma evidência disso. Antes do 3G ser implantado no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, a plataforma de SMS já existia. Então o investimento já foi feito, já foi amortizado, já estava dando lucro. Essa corrida pelo zero rating obrigou a aumentar o volume de tráfego das redes, a ampliação para o 3G, para o 4G. Nessa mudança para o 4G, um investimento significativo das operadoras de interligar as torres, que a gente chama de herb com fibra, né? Que o 3G era fácil você sustentar por radiocomunicação de uma torre para outra, por 4G ficou mais difícil, que o volume aumentou. Então, sim, estamos diante de uma cova que as operadoras cavaram, tentaram apertar de um lado, os consumidores, o mercado estourou para um outro. Então eles estão sentados num patrimônio gigantesco, não só do SMS, como também nas linhas telefônicas de par metálico, que já estão bem azeitadas, operações que já se pagaram, está tudo ligado lá na tomada consumindo recurso, e com uma capacidade ociosa tremenda, porque eles pressionaram o mercado na direção oposta. Eles afastaram o cliente dessa demanda, desse produto que eles têm na prateleira pronto para entregar. Essa coisa do zero rating é realmente interessante e faz a gente perceber que a conta não fecha, de fato. Eu vi também esse argumento sendo colocado em outros textos, até falando ali do contexto europeu, né, questionando as empresas, justamente porque quando faz sentido, o produto da Big Tech é bom para a empresa.
Porque aí, enfim, o lance o Lucas falou, né? O WhatsApp ilimitado já virou commodity, todo mundo tem. Só que lá no começo, esses aplicativos que vinham ilimitados, tipo WhatsApp, Facebook e tal, eram diferenciais. Então você precisava do que as Big Techs colocavam na mesa para atrair mais clientes e ter diferenciais para o seu produto. Então nesse momento, aí tudo bem você usar o produto da Big Tech, aí não importa muito pensar no volume de tráfego e tal, porque era importante economicamente para as empresas. Só que agora elas continuam dando esse produto de graça, com zero rating, embora tenha um discurso aí agora de que tem que começar a rever, etc, etc. E ainda assim querem algo mais, querem o tal do fair share. Então, realmente o discurso não fica muito alinhado. E o que eu fico pensando no fim das contas é que a gente já teve essa conversa em outros programas sobre a questão da ancoragem, né? Tipo, quanto você está disposto a pagar e negociações e tal. E o que fica parecendo para mim é que as empresas não acostumaram o cliente a pagar por serviços que precisavam ser pagos. Faz sentido? Tipo, como o Lucas falou, você poderia criar um produto ilimitado com o WhatsApp, por exemplo, e talvez as pessoas pagassem por isso. E assim que se criaria a noção de que, vejam só, isso aqui tem que ser mantido e você tem que pagar para usar. Como isso não foi feito no passado, agora você tem um problema que virou uma bola de neve e é difícil de desfazer. Aí você precisa ficar cavando outros argumentos, tipo fair share, tipo, Big Tech paga para mim, para conseguir sair desse problema maior que você mesmo criou. Você, eu quero dizer, a operador de telecomunicações. Aí que tá, eu volto sempre no pensamento do que eu tava falando agora há pouco, que me dá um gostinho até de que é meio que um medinho, uma covardia, sabe? Porque não é possível que o CEO dessas grandes empresas não saibam que o custo vai chegar no usuário de alguma forma. Seja pagando de fato, ou seja reduzindo, piorando os serviços ali para a empresa que for ficar responsável ali por arcar com esses custos, né? Então, é só você cobrar. Por que não cobra? Porque ninguém quer dar esse primeiro passo. Pega mal, né? Aumentar o preço do produto. Ou é só você tirar, por exemplo, o zero rating, né? Essas ofertas de usa aqui esse plano com WhatsApp de graça e Facebook de graça. Mas por que não faz? Porque o mercado está maduro. O mercado chegou num ponto onde a concorrência está funcionando a favor do consumidor. Um oferece, outro vai lá oferece também, outro oferece também. Isso é o mercado e está funcionando para o consumidor. Mas daí, como é que você gira? Como é que você faz mais dinheiro, né? Então, sempre volta nesse ponto. Como? Reduzindo o custo por megabyte. Ok, já estão fazendo isso, já está dando certo. Mas de onde mais eles tiram dinheiro? Pensando em futuro e tal. Uma vez que a pizza é essa. Você não tem muito mais para onde crescer. Vamos imaginar que seja isso, porque agora o único serviço que a operadora pode oferecer é uma conexão melhor, mais rápida e ficar disputando o pedaço da pizza com a outra operadora. E aí, de repente, a gente tem redes neutras, a gente tem operadoras locais oferecendo conexões muito superiores, né? E preços muito competitivos. Então, vai ficando mais difícil. E isso, de novo, é maturidade do mercado. Mas você não pode choramingar porque o mercado está mais maduro, sabe? Isso é bom para o consumidor, né? Aí, sei lá, pega esse dinheiro que você está lucrando, investe em outra coisa, compra ações do Google lá na bolsa e pronto, você vai ganhar dinheiro da Big Tech também. Bem-vindo ao capitalismo, né? Quem nunca jogou banco imobiliário não passou por uma situação como essa, né? A gente fala no mercado de rede fixa, que é mais a minha praia, que não existe mais greenfield, não existe mais nenhum campo verde, né? Toda a terra disponível já está plantada, já tem árvore, já tem frutos, então é difícil você encontrar, pelo menos no Brasil, algum bairro, alguma cidade que não existe pelo menos oferta de um fornecedor. Então tá todo mundo conectado na rede fixa, na rede móvel. Então, para as empresas do ramo, a gente está nesse regime de alta competição de rouba-monte, né? A gente não ganha novos clientes, a gente roubou de outro concorrente e fica um roubando de um do outro através de campanhas, promoções ou por insatisfação do cliente. Então, não tem mais para onde correr, né? Não tem mais para onde levar a internet. No Brasil, a gente já se aproximou muito nesse patamar de plena oferta, guardadas as devidas proporções, é claro, de vazios populacionais. Então, por isso, está apertando no calo do sapato das grandes operadoras. Eu queria pegar um gancho do que o Mobilon falou sobre essas pequenas operadoras e eu queria que a gente fizesse um exercício mental de como seria se o Fair Share fosse aprovado, como que seria a remuneração para essas operadoras. Seriam apenas as grandes operadoras que seriam remuneradas? Porque a gente já tem mais de 14 mil provedores no Brasil oferecendo conexão à internet. Quem administraria isso? Como seria feita essa cobrança? E como isso seria possível? Da minha cabeça, o que eu consigo pensar
A Anatel vai ficar responsável, algum órgão criado por um grupo ali, por gerir um fundo, e esse fundo vai receber o dinheiro que depois vai ser distribuído. Então, assim, corporativismo na sua pior forma, cara. É o que a gente vê com estados disputando fundos porque, eu fui prejudicado com a mudança ali da cobrança de impostos. Enfim, nunca dá certo isso. Sempre os mais poderosos se dão melhor nessa discussão. Essa é uma das formas de pensar o funcionamento do fair share, ter uma agência que recebe tudo e distribui, e aí todos os problemas decorrentes disso. Voltando aqui a citar a Camila Tapias, vice-presidente da Telefônica Vivo, ela vai no caminho de as empresas geradoras de tráfego têm que ser obrigadas a negociar um pagamento e a negociação tem que ser livre entre as partes. Então seria uma coisa mais descentralizada. Então as operadoras negociariam com empresas, com big techs, com geradores de tráfego, e aí chegariam a algum acordo nesse sentido. Também tem muitos problemas nisso, obviamente. Cada empresa vai negociar com cada big tech, como é que esses preços vão ser calculados. Aí me parece até mais desorganizado ainda do que você ter um órgão centralizando essa operação. Então, de uma forma ou de outra, eu acho que, tento parar para pensar em como isso funcionaria na prática, é muita confusão para conseguir funcionar. Não, o middleman é inevitável nesse caso. Não tem como, o intermediário é inevitável. Porque, é que nem o Lucas falou, milhares aí, dezenas de milhares de pequenos provedores, vai surgir, mesmo que seja no mercado, um intermediador, falar assim, então vem cá, vou juntar todo mundo, eu ganho uma comissão e repasso pra você. Não tem como. Bilhões, você tá querendo impedir o surgimento de novos negócios, Mobilon. Empreendedores vão aparecer pra negociar ali, pra fazer intermediação. Eu tô neutro, só tô dizendo que não tem como não ter um middleman, sabe? Ele é que nem o Thanos ali, ele é inevitável, não tem como, vai acontecer. E olha que Robin Hood reverso, porque o fato de as operadoras e os provedores serem remunerados pelo tráfego originado, nada garante que eles vão investir isso na qualidade do serviço e na rede. Isso pode ir direto pro caixa, direto pro acionista, direto pro proprietário, né? Então Robin Hood reverso, você tirou, né, de empresa, você jogou para outra, mas o usuário no final da ponta não necessariamente está sendo beneficiado por essa cobrança que ele custeou no final das contas, pagando mais no YouTube Premium dele, pagando mais a assinatura do Spotify dele, por exemplo. E nesse cenário, realmente, a gente não tem a garantia e serviria apenas para que o acionista tivesse um lucro maior e se aproximasse um pouco mais daqueles 30% das Big Techs que hoje eles não têm, não conseguem ter porque não tem como mais crescer o negócio, porque bateram no muro. Então, cara, para cada lado que a gente olha nessa conversa, e realmente, Lucas, não sei se você acompanhou na Europa, mas assim, aqui no contexto brasileiro, eu não consegui ver, de fato, uma proposta minimamente embasada de operação, de como isso funcionaria. Tanto até que o presidente da Anatel falou que, vocês têm que colocar alguma coisa na mesa. Sabe se no contexto europeu alguém chegou com uma proposta, com algum desenho de como isso poderia se dar na prática? Se aconteceu, eu não fiquei sabendo. Mas eu também confesso que eu não procurei muito sobre esse assunto na Europa. Eu andei acompanhando um pouco mais essas discussões aqui no Brasil e parece que teve um desdobramento um pouco diferente também na Coreia do Sul, né? Mas é isso, todo mundo quer, mas ninguém sabe como fazer. Lá na Coreia do Sul, que é um caso que eu acompanho um pouco mais de perto, e tem requintes assim de novela, assim, eu assisti isso comendo pipoca. O maior provedor de internet na Coreia do Sul, é um mercado incrivelmente mais concentrado, chama-se SK Internet. Ela tem sozinha 40% do market share da Coreia do Sul, em comparação a maior provedor de internet fixa no Brasil, é claro, com 20%, ou seja, o dobro de uma Claro, que é coisa pra caramba em termos de fatia de mercado, e com muito menos provedores, não como a gente tem no Brasil, com mais de 14 mil empresas diferentes. Ele acionou na justiça comum a Netflix, especificamente, querendo essa indenização, esse reembolso, esse rachar a conta com a despesa gerada. E essa luta judicial levou alguns anos e o primeiro pedido dessa operadora, o número vazou. Foram cerca de 20 milhões de dólares, pelo que eu vi aqui no noticiário sul-coreano, que eles estavam pedindo de, entre aspas, indenização ou remuneração para Netflix pelo serviço, por levar o conteúdo da Netflix à banda larga fixa de quem já era cliente dela lá na Coreia do Sul. Só para contextualizar um pouco esse lance da SK, o que eles afirmaram é que, por causa da Netflix, o tráfego aumentou na ordem de 24 vezes. E aí, por isso que eles acionaram a Netflix na justiça. Então, eles colocaram esse número aí, 24 vezes, não consigo dar conta disso, a Netflix tem que pagar.
ótimo número. E na época, pelo que eu vi no noticiário, muito se associava àquele Round 6, aquele Exatamente. seriado que estreou no Netflix, né? Uma série, 24 vezes mais de tráfego. Que bizarro. Ok. É um número assustador. Queria ter uma auditoria externa disso. Mas o que eu achei fascinante foi a reação da Netflix ao longo desse processo. O que vocês fariam se você estivesse na posição do Netflix? Se ele chegasse assim pra você, olha, eu sou o maior provedor do país, se você entrega conteúdo a partir dos seus servidores aqui na Coreia do Sul, eu quero que você pague uma taxa pra mim. Isso aconteceu também com o Remessa Conforme. O que vocês teriam feito? Isso aconteceu, envolve o Uruguai, dica. Eu jogaria os usuários contra o provedor. O único jeito seria mostrar para o usuário, fazer uma espécie de campanha para deixar claro ali que, olha, o provedor está me impedindo de alguma forma de entregar conteúdo para você. Você paga a sua internet, mas seu provedor não quer deixar você receber o nosso Exato. conteúdo. E é isso. A partir de tal dia, você não vai mais poder acessar. Eu, sei lá, seguiria esse caminho. Fizeram, inclusive estavam muito o Round 6, né? Squid Game, o título lá em inglês. Mas eu vi um fenômeno parecido que aconteceu com a remessa conforme. Não foi o AliExpress que começou a mandar remessa a partir do Uruguai para o Brasil? Foi ele? Ou tô enganado? Não tô sabendo dessa. Bom, houve um mecanismo aí para poder fugir da legislação, pelo que eu vi, muitas pessoas comprando no comércio eletrônico da China, recebendo encomendas do Uruguai, que faz parte do Mercosul, para fugir da fiscalização. Foi o que o Netflix fez. Tirou os servidores da Coreia do Sul e começou a entregar conteúdo do Japão. Isso aumentou a latência, fugiu dessa cobrança e diminuiu a qualidade de vídeo, né? Como isso aumentou o consumo de tráfego internacional, eu encontrei alguns papers de associação de consumidores lá da Coreia do Sul, que aumentou em 12% as tarifas do serviço lá na Coreia do Sul. E aí, isso é um momento histórico. Eu nunca encontrei como agente da rede, como agente desse mercado, como pesquisador, nunca encontrei nenhum episódio na história da internet, desde 1995, em que o preço aumentou. Pela primeira vez eu encontrei na Coreia do Sul quando houve esse embate, em 2016, especificamente, por uma lei lá chamada SPNP, esse Asset Sender, em que eles querem esse modelo de começar a habilitar quem envia tráfego. Então a gente tem um protótipo do Fair Share que aconteceu na Coreia do Sul, que se refletiu exatamente em redução da performance, então a qualidade do vídeo caiu, inclusive no site institucional da Telefônica, né, que é uma operadora espanhola que a gente conhece como Vivo, eles, quando falam do Fair Share, falam assim, não pode usar isso como case porque foi uma decisão unilateral da Netflix. Isso não vai acontecer com Fair Share, né, eles tentam ocultar isso. Não vai acontecer. Não, mas ninguém mais vai fazer. Ninguém vai ter a mesma ideia, mas pra vocês verem como é que são as regras do jogo. Então você quer me cobrar aqui, beleza, tira o conteúdo daqui. E os sul-coreanos tiveram uma internet muito piorada por conta disso. É claro, voltando, a CCR quer cobrar, quer tirar uma casquinha de todos os caminhões que passam ali, o que os empresários vão fazer? Então vamos pegar esse estrado de terra aqui. Vai foder o caminhão, vai quebrar mais peça, vai perder produto. Quem que vai pagar por isso? O consumidor, no final das contas. Recebe produto pior, recebe produto, vai ter que cobrar mais caro para compensar as perdas, né? Então, é por isso que não tem saída por mercado. Tem saída por imposição de uma legislação. E eles querem que seja uma decisão imposta do governo. Justamente por isso, você seria proibido de tentar proteger a entrega do seu produto passando por outro local, né? Enfim, mas bela jogada, né? Analisaram tecnicamente o que eles podiam fazer e no final das contas a responsa continuou sendo da operadora que queria impor, aliás, diga-se de passagem, queria impor uma decisão unilateral também, né? Proibindo a entrega do conteúdo. Só para dar o segmento à história, a novela da Netflix com a SK na Coreia do Sul, esse processo começou há alguns anos, parecia haver ali uma inclinação das autoridades mais em direção à SK, só que não houve nenhuma imposição de multa, nem nada do tipo. Eles meio que falaram assim, vocês têm que negociar. E essa negociação demorou 3 anos. Assim, foram vários encontros que eles fizeram, 10 encontros, se não estou enganado, tentando negociar, tentando chegar a alguma espécie de acordo, e esse ano eles chegaram. Só que assim, não foi tipo o Netflix fazendo um Pix pra SK e pagando o valor que a SK julgava razoável pra, enfim, pra infraestrutura, pra melhorar ali a rede. Eles fizeram um acordo pra fazer parcerias pra novos produtos entre Netflix e a SK, porque a SK também tem outros produtos ligados a IPTV, TV a cabo, enfim. Então, eu não consegui entender totalmente os detalhes, mas foi uma parceria comercial que 2 empresas fizeram para que mais produtos da Netflix ficassem disponíveis para clientes da SK. Então, foi assim que as 2 empresas se resolveram. Então, esse caso durou alguns anos. E aí a gente vê que a vice-presidente da Vivo estava falando, não, as empresas têm que negociar entre si e tal, e a negociação tem que ser entre as partes. Cara, 3 anos de negociação. Então, não é uma coisa que se resolve rápido também. E imagina fazer isso com cada um dos players que são geradores de muito tráfego. Também é inviável, sabe? Então, de qualquer forma, cara, não dá pra ver isso funcionando na prática.
Bom, isso pra fechar aqui então, Ayub, queria te dar essa deixa, você quer divulgar seus canais, Você tá gerando bastante conteúdo pra internet também, né? Exato, eu tô percebendo que tem algumas pessoas que são chamadas em assuntos constantes, né? Quando é aviação, quando tem turbulência, chamam o Lito, quando tem uma febre nova, chamam o Drauzio, quando envolve internet, estão chamando o Ayub. Continuem chamando, que eu tô aqui pra esclarecer. De fato, é muito incomum alguém da minha tribo que faz a internet funcionar, que trabalha com as operadoras, com os roteadores, se comunique com a sociedade. As pessoas têm uma ideia super incomum sobre como a internet funciona, acha que tudo depende de satélites, acha que a nuvem é literalmente a nuvem lá em cima. Então eu tô numa cruzada já há alguns anos, desde a história do Limite de Franquia, tentando explicar para as pessoas como a internet funciona, vindo de alguém que é do mercado, que é do front. Então eu tenho vários canais aí que você pode acompanhar conteúdos meus. Você curtiu das coisas que eu falei aqui? Eu tenho no YouTube um canal que eu falo sobre internet, AYUBIO, AYUBIO, também no Twitter com o mesmo nome, posto bastante coisa lá, no TikTok, AYUBIONet, e no Instagram também. E tenho feito regularmente lives às segundas-feiras, talvez às segundas-feiras, para poder tirar dúvidas do pessoal sobre como a internet funciona, dar essa visão do outro lado do balcão de quem está operando essa rede mundial de computadores, tem muito orgulho do que faz. E por fim, eu que estou muito musical hoje, acho que daqui vou sair para um videokê, um karaokê. A música, para mim, em síntese desse papo, é aquele sambinha. Você abusou, tirou proveito de mim, abusou, que é basicamente o discurso que eu vejo das operadoras quando elas se referem às Big Techs, e quando a gente dissolve os números que a gente discutiu aqui, a gente vê que essa desculpa não tá colando não. Vamos precisar mostrar mais dados para poder fundamentar as alegações que eles fazem. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente de que lado você tá nessa discussão sobre o Fair Share. Você acha que faz sentido que as empresas tenham que dividir parte dessa conta por estar utilizando as estradas, entre aspas, né? Os cabos e as conexões e todos os backbones e os sistemas que fazem a internet acontecer? Ou não faz sentido porque essas empresas já financiam a internet de várias formas diferentes? Manda pra gente seus comentários lá na Caixa Postal Tecnocast no Telegram, ou no WhatsApp também tem o nosso canal, é só clicar no link que tá na descrição deste episódio. E não esquece, você pode mandar mensagem de áudio de até 1 minuto pra gente tocar no próximo episódio. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou @mobilon, @Josué de Olive, com V mudo no final. E @Lucas Braga. Este Tecnocast vai ficando por aqui e voltamos com outro semana que vem. Até lá! Tchau, pessoal. Até a próxima. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.